A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 16. A Igreja e a invasão dos bárbaros. Vitórias do cristianismo. Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo de Diocleciano, dividindo-se este em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, da Itália e das Gálias, que, por sua vez, eram divididas em dioceses dirigidas por vigários e prefeitos. Com influência do vencedor da ponte Milvius, essa ponte fica na Itália, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater a cisma do Ário, que é um padre da Alexandria, que levou a divindade do Cristo. Ele dizia que Jesus não é Deus, é Filho de Deus. Os primeiros dogmas católicos saem com força de lei desse parlamento eclesiástico de 325. Então, dogma é o que deve ser aceito sem maiores explicações e não pode ser contestado. Em princípio, quem não aceitava era excomungado e depois era condenado à morte. Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos que não seguem suas tradições. Em seguida, Juliano, descendente também do imperador, eleva-se ao poder, tentando restaurar os deuses antigos em detrimento da doutrina espírita, embora compreendesse a ineficácia da sua tentativa. Mas, por volta do ano de 381, surge a figura de Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Vendo o imperador em 390 ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, bispo de Milão, a penitenciar-se das crueldades com que reprimiu a revolta dos tessalonicenses. Então, o bispo condena o massacre e Teodósio pede perdão pelo que fez e Ambrósio o perdoa. Primórdios do catolicismo. Porém, o catolicismo já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Então, como os homens não entenderam a mensagem de Cristo, que era uma mensagem de amor, eles matavam. Suas cruzes e seus cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, longe das expressões de madeira pobre da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitissem as reuniões suaves e humildes da Galileia. Sua união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções,
e longe de educarem a alma das massas na doce lição do Nazareno, entram em acordo com sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos pouco inclinados às indagações transcendentes. Então, como a evolução não dá saltos, houve uma mistura de cristianismo com os cultos exteriores do paganismo e a fanatização. Como é mais fácil continuar do jeito que está do que fazer a mudança, né? Mudança dói, mudança exige bastante da gente. Então, seguir os ensinamentos do Cristo, dá trabalho, acreditar na terceirização é mais fácil. A Igreja Romana. A Igreja Romana, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, arvorando-se em detentora das ordenações de Pedro. Então, Pedro consolidou o cristianismo na reunião de Antioquia. Não perdia a oportunidade de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e dos demais grandes centros da época, herdando os costumes romanos e suas disposições multicelulares, procurando um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. Então, foi criada a data da Páscoa, o Natal, né? O nascimento do Cristo foi mudado para o dia que era a comemoração do Rei Sol, que era a data mais festiva do paganismo, que é o solstício de inverno. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, abusando do poder que eles tinham, né? Impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizou a humanidade e o amor como os grandes caminhos da redenção. É desse modo que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas. Os ídolos pagãos foram substituídos pelos santos. A gente percebe bem, né? Nós tínhamos o Deus da chuva, o Deus da ajuda, o Deus de não sei o quê, e aí a gente começou a ter o santo da ajuda, o santo de não sei o quê, né? Ou seja, só trocaram os nomes. As espetaculosas festas do culto externo, copiando-se quase todos os costumes da Roma antiga. Mais fácil, né? A destruição do império. A fraqueza e a impotência dos homens não compreenderam que o cristianismo foi chamado à tarefa do governo apenas para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Ou seja, Roma foi preparada para ser um povo sem fronteiras, para viver o evangelho, e não conseguiu. Então, Emmanuel está dizendo que quando Constantino subiu ao trono, era a oportunidade de o poder ter contato com a doutrina. E então, mais uma vez, o plano espiritual estava ajudando Roma a cumprir o seu papel. Mas, novamente, deturparam. Por isso, ele fala a impenitência dos homens, ou seja,
a incapacidade de deixar de errar e se modificar, modificando assim todos os povos. Apesar de todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. Ou seja, ele determinou que não haveria sucessão. O Papa reinaria até sua morte e só iniciaria um processo de sucessão após 3 dias da sua morte. As forças do mal, aliadas à incúria, ou seja, aliadas à falta de cuidado e vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Triunfo transitório relativo, né? Porque era o triunfo do mal, porque, assim, ele fala, né? As alianças, a incúria, quer dizer, a falta de cuidado e vaidade dos homens havia obtido um triunfo relativo e transitório. Ou seja, o triunfo do mal era relativo, porque Jesus está no leme. Então, o mal estava vencendo? Sim, mas é relativo. Jesus acima de tudo. E se não deu certo, ele muda e também ele não vai interferir no livre-arbítrio. Ele dá o tempo que nós precisarmos. Mas os gênios do espaço, a claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas com respeito ao progresso dos homens. Então, os prepostos de Jesus estão trabalhando pelo progresso dos homens. Todos os recursos haviam sido prodigalizados, esbanjados a Roma, a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe, abraçando todas as gentes no mesmo abraço de amor e de unidade. No entanto, sua alma coletiva havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e deturpado todos os grandes ensinamentos. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio, nas cidades de Campânia, que é a capital de Nápoles. Séculos de luta e de entendimento se haviam escoado sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. É então que Jesus determina a destruição do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas haviam navegado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se curvavam para a sua homenagem e para a sua obediência. Mas uma força invisível arrancou todos os seus diademas, todas as suas coroas. Roubou suas energias e reduziu suas glórias a um punhado de cinzas. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos, mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Ou seja, nada acontece sem que haja a determinação do alto. Ok? A invasão dos bárbaros. Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos, que são os bárbaros germânicos, que, fugindo dos hunos, os hunos eram os originários da Ásia Central,
e eram conhecidos como guerreiros ferozes e implacáveis. Eles eram liderados por Átila, um líder militar que conquistou grandes territórios na Europa Central, na Europa Ocidental. Os hunos foram responsáveis por várias invasões na Europa Ocidental, incluindo a invasão do Império Romano. Então vamos lá, o que ele está falando? Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos, que, fugindo dos hunos, transpõem o Danúbio, que é o segundo maior rio da Europa, né? E estabelecendo-se no Oriente, penetrando depois da Grécia e na Itália, espalhando flagelos e devastações. Em vão surgem as vitórias de Estilicão, porque em 410 elas atingem as portas de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. Flávio Estilicão nasceu em território que hoje fica a moderna Alemanha. Seu pai era um vândalo que havia servido o imperador Valente. Sua mãe era cidadã romana, porém sempre se considerou um romano, embora muitos germanos fossem de confissão religiosa ariana, considerada herética pelo resto do cristianismo. Ele se aliou aos romanos e ganhou muitas batalhas. Em 405, Radagásio, que é um chefe visigodo pagão, que parte à frente de 200.000 soldados, em demanda da cidade imperial, ou seja, marchando para Roma, sendo vencido, porém, roubando as mais fortes economias romanas. Ele perdeu, né? Mas destruiu tudo por onde ele passou. As provas expiatórias do Império prosseguem numa avalanche de dores amargas. Aparecem as correntes bárbaras dos álamos, que são os bárbaros iranianos, dos vândalos, dos suevos, que os dois são bárbaros germânicos, né, os vândalos e os suevos, dos burgúndios, que são bárbaros da Espanha. Em 450, os hunos, comandados por Átila, que é o rei dos hunos, como a gente falou, né, levou o terror por onde passou. Então, em 450, os hunos, comandados por Átila, atacam as Gálias, que é a França hoje, perseguindo populações pacíficas e indefesas. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre. Com as suas vitórias, Clovis funda a monarquia dos francos, funda a França. Os bretões, que é um grupo étnico da França, oprimidos pela invasão e privados do auxílio dos exércitos romanos, apelam para os saxônios, que é a confederação de bárbaros germânicos, que povoavam o sul da Jutlândia, a Dinamarca e o extremo norte da Alemanha, organizando a heptarquia anglo-saxônica, ou seja, a formação da Grã-Bretanha. O que Roma deveria fazer com a educação e o amparo perseverantes, aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos. Então, o que era o trabalho de Roma? De levar democracia, justiça, unificação, proteger, levar cultura e os ensinamentos do Cristo, não foi feito. Então, os bárbaros invadiram e formaram feudos.
ou seja, aqueles que não eram soldados, os simples, os trabalhadores, iam buscar trabalhos, aliança e proteção. E aí foram formados os feudos. A grande cidade dos Césares, Roma, poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações, embriaguez. Livre-arbítrio é isso, né? Existe uma programação e nós cumprimos se quisermos. Lembrando que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Razões da Idade Média. A queda do Império Romano determinou no mundo extraordinárias modificações. Respeitaram as culturas e as religiões. Muitas almas heróicas e valorosas que haviam se purificado nas lutas depuradoras, apesar do ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, se elevaram definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. Eles se elevaram e só vinham como missionários. A desorganização geral com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo terrestre, que em vão esperaram o socorro moral do governo dos imperadores, deu origem a um longo estacionamento nos processos evolutivos. É aí, nessa época de transições, que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média ou período escuro da história da humanidade. É chamada a Idade das Trevas. Só esse ascendente místico da civilização pôde explicar o porquê das organizações feudais depois de tão grandes conquistas da mentalidade humana nos grandes problemas da humanidade e da centralização política do mundo. É que um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre. Ou seja, não deu certo o plano de Roma, ser o que foi programado, começa um plano B. Desloca-se o objetivo para outros povos. E as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver das grandes civilização que não soube cumprir o seu glorioso destino. Outro equívoco, né? Porque Jesus nunca disse para nos isolarmos, para procurarmos solidão, muito pelo contrário. Ele disse para amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Pediu que seus ensinamentos fossem propagados e não como eles fizeram, se enclausurando em conventos e ficando ali isolados até a desencarnação. Mestres do amor e da virtude. Então, as almas sublimadas e corajosas reencarnam sob a égide, sob a proteção, de Jesus e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras, que não duram, do mundo. O papado era a obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram no seio mesmo da Igreja alguns mestres do amor e da virtude,
ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Então, no seio da igreja veio Francisco de Assis, Teresa d'Ávila e tantos outros. E assim Emmanuel termina mais um capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.